tarde, telespectador da TV Cidade, nosso convidado especial do programa Encontro Marcado. Bem, pessoal, hoje eu estou num lugar que está maravilhoso de estar aqui. Eu estou na antiga Estância do Laranjal e agora eu vou me aproximar do proprietário Gilberto Alves, que vai falar o novo nome da Estância do Laranjal. Na realidade não é um novo nome, é apenas uma complementação da antiga Estância do Laranjal, que passa a chamar-se Casa Museu Estância do Laranjal, em função do acervo que contém e em função do programa que nós estamos participando, esse programa turístico de Pelotas, que é mais um cartão postal, né, da nossa cidade. Certo. Gilberto, quantos anos tem essa casa? Bem, essa casa aqui, o primeiro proprietário dela foi Tomás Luiz Osório, que era um oficial de dragões do Império. E ele recebeu, em carta de Sesmaria, expedida pelo Conde de Bobadela, em 1758. A partir daí ele tomou posse da região e começou a construção desta casa que está aí, que os senhores e as senhoras estão assistindo por este programa. E há algumas coisas assim que são peculiares dela, como por exemplo, os nossos pinheiros são mais que bicentenários, foram plantados ali como uma espécie totalmente diferentes das existentes da região, para sinalizar o primeiro porto antes de existir Pelotas. Só existia Rio Grande e existia este portinho aqui na beira da Laguna dos Patos. Me diz uma coisa, Gilberto, qual o tipo de público? Pessoas que vêm aqui, são pessoas ligadas à história, à natureza ou nada disso? Todo tipo de pessoa vem aqui, tem curiosidade e não são só pessoas de Pelotas, né? Não, aliás, de Pelotas muito poucos. A maioria das visitas ou são do exterior ou são da grande Porto Alegre, de outras cidades do interior. Nós recebemos muitas comitivas também, de quando há um evento técnico, às vezes eventos científicos. Então, normalmente essas pessoas são trazidas aqui para conhecerem essa parte, digamos assim, mais histórica da região, né? E a gente tem recebido italianos, mexicanos, americanos, enfim, vários grupos que têm vindo a Pelotas e a gente tem tido a oportunidade de divulgar uma parte desse nosso rincão, né? Certo. Qual é o comentário que tu mais escutas quando eles saem daqui? Não querem sair, né, Gilberto? Eles, às vezes, brincando, dizem assim, não tem como a gente ficar mais um pouquinho por aqui, arrumar uma caminha, ficar por aqui. Realmente, o lugar, ele convida não só a participar da história, porque cada coisa que a gente vê dentro da casa, ela tem uma história. E eu sempre digo que é isto que torna especial. Porque uma cadeira pode ser uma simples cadeira, mas se naquela cadeira sentou a Princesa Isabel para assinar um documento histórico, ela já tem um outro referencial, ela passa a ser um produto turístico, porque as pessoas gostam muito de conhecer a história, né? E o que chama atenção realmente é a história. A gente começa a falar, começa a contar, e as pessoas são ávidas por conhecer essa parte, digamos assim, que não consta em livros de história. Aliás, eu ia te fazer essa colocação, que de repente eu acho que as escolas, o que tu acha das escolas, as faculdades, de repente essa falta, ou pouco interesse em conhecer todo esse patrimônio histórico e cultural, arquitetônico da cidade de Pelotas. A que tu atribuis, até porque tu és professor, então a que tu atribuis essa falta de interesse ou falta de estímulo às crianças, aos estudantes de uma maneira geral? Olha, Soraya, nós fizemos um projeto aqui que era Conhecendo a Nossa História, o nome do projeto. E esse projeto foi entregue à Prefeitura Municipal de Pelotas já há muitos anos. Não vou dizer qual foi o governo nem a quem foi, porque faz muito tempo isso, faz mais de 12 anos. E esse projeto era o seguinte, as escolas trazerem os alunos para virem aqui e participarem. Então eu conto a história do lugar, mostro a casa, mostro os arredores, que é para eles saberem a origem da cidade deles, conhecerem um pouquinho das coisas deles. Mas as escolas municipais, eu faço isso para as escolas públicas, né? Vem muita escola privada aqui, aí paga ingresso e tudo, né? Sim. Mas a escola pública não paga. Por quê? Porque eu quero que eles conheçam um pouco da história. Só que eles têm sérias limitações, por exemplo, eles não conseguem transporte, né, para vir, pedem. Aí muitas empresas de transporte coletivo é que fazem
digamos assim, este bônus para as escolas, permitindo que viajem de graça para vir, trazem, levam os alunos, né? E sabe que é uma surpresa extremamente gratificante, os olhinhos das crianças ficam vibrando, brilham, sabe? E crianças muito, muito simples mesmo, sabe? Eles vêm assim, às vezes vêm com um lanchinho, cada um traz o seu lanchinho para fazer o lanchinho aqui, que eu tenho uma área reservada para isso, né? E eles então, é uma surpresa muito agradável a forma como eles prestam atenção em tudo. Certo, bem, então eu vou fazer um convite para você. Eu e o Gilberto, nós vamos entrar na casa. Tem muita surpresa para você, tem muita história, tem muita cultura e eu tô louca para mostrar para você. Gilberto, meu anfitrião e meu guia, né, Gilberto? Vamos entrar na casa? Vamos lá, vamos passando. Vamos lá para dentro. Bem, agora nós vamos ao bloco dos comerciais e depois em seguidinha nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos convidar você agora para entrar na casa, mas você vai ter que ficar sentadinho aí. Os comerciais são rapidinho, depois vamos entrar na casa. Aguarde só. Bem, voltando então ao programa, segundo bloco, infelizmente agora vem o terceiro, acaba rapidinho, mas a gente vai começar já bem. Nós vamos começar dentro de uma sala de janta maravilhosa da residência, que tem uma peculiaridade com relação aos móveis, né? É uma trilogia, é isso? É a trilogia do manjar, ou seja, todo o mobiliário, ele já, pelo próprio formato, pelo próprio arranjo e a escultura dele, já se sabia qual seria o destino dele dentro da casa. Então esse caracteriza bem o manjar, ou seja, a sala de jantar, porque ele traz a trilogia do manjar, o lobo que come a raposa que come o coelho, né? E os frutos, que são as granadas ou romãs, e os figos, né? Que são, digamos assim, representativas da sobremesa, né? Do postre, né? E a volta do pescoço dos animais, da cara dos animais, está ali a folhagem e o fruto do roble, ou carvalho, que é a madeira com que foram confeccionados esses móveis. Certo. Tem alguma coisa também bem interessante aqui, que são esses lampiões, né, Gilberto, que se usava na época? Exatamente. Esses lampiões funcionavam ou com óleo vegetal, azeite, né? E depois, posteriormente, funcionou com querosene também. E eles são em peças montadas, né? Me permite, eu vou mostrar aqui. Claro, Gilberto. Dá uma chegadinha, né? Então vamos ver como é que funciona. Essa parte ela é solta. Ó. Requer um certo cuidado para agarrar a peça, né, Gilberto? A gente fica até receoso. Olha que lindo. Pela casa, né? Uhum. Tem uma manga aqui dentro e depois se repunha no lugar. Dá para ver aqui? Eu acho que dá. Dá para pegar? Bom, então vou pedir que tu... Só a tua finalização sobre o... Bom, basicamente, esses lampiões, eles existiam em todas as dependências da casa, havia um suporte. E a pessoa carregava o lampião e esse suporte já ficava de espera. Então, onde a pessoa fosse ficar, colocava ali. Essa opaline, para não ser queimada, eles tinham uma manga, como aquele que está lá atrás, ó. Aquele está só com uma manga, que é para o calor não queimar a opaline que está ao redor dele, né? Então tá, bom, nas outras peças nós vamos encontrar muitas curiosidades, então eu vou te convidar, vamos passar para lá. Bem, estamos na sala de estar da residência e o Gilberto agora vai contar sobre a história do Laranjal. Aqui foi o começo de Pelotas, aqui foi o começo de tudo. E agora nós gostaríamos de saber, Gilberto, eu inclusive, né, sobre um pouquinho dessa história do Laranjal. Bem, em primeiro lugar, o Laranjal, assim se chama, porque havia um pomar muito bom, que a Soraya, eu acho que vai ter oportunidade de provar as laranjas daqui, de laranjeiras. Como era hábito de todo o português, aonde ele se estabelecia, uma das primeiras coisas que ele fazia era implantar um pomarzinho de cítricos, laranjeiras, bergamoteiras, limeiras e tal. E aqui as laranjas tinham um sabor espetacular, como tem até hoje, né? E é um lugar que as laranjas têm um sabor diferente, né? E o Laranjal começou como referência. Como as pessoas vinham para a beira da praia e acampavam debaixo das figueiras,
em conversa perguntava, para onde é que tu acampas? Ah, tu vai sempre pela estrada, ali onde tem um laranjal tu entra. Então ficou aí o laranjal, tu vai até um laranjal e aí tu entra e pede licença para o proprietário para acampar. Então o laranjal vem em função das laranjeiras que aqui existiam e da referência que elas fizeram ao lugar, né? Até que a própria estância, né, começou a chamar-se Estância do Laranjal, né? E uma coisa importante é que hoje nós temos a Praia do Laranjal e ela se deve a este homem aqui, o Dr. Antônio Augusto de Assunção Júnior. Foi ele que pensou em fazer isso aí, né? As pessoas vinham acampar aqui nos campos dele, onde é a praia, né? E aí ele começou então pensou em fazer um loteamento, né? E aí essas pessoas, os que veraneavam aqui, é que começaram a construir as suas casas, foram as primeiras casas. Inclusive um deles foi o professor Caldelas, né? Rafael Alves Caldelas, que inclusive escreveu um texto quando a população do Laranjal quis homenagear o fundador do Laranjal, que foi meu sogro, recorreram a ele, né, para ele fazer o discurso, então, no dia da inauguração da avenida, que leva até hoje o nome dele, que até, por sinal, em algumas placas está errado, está Antônio Augusto de Assunção, que era o pai dele. Mas, na realidade, a população quis homenagear a ele, Antônio Augusto de Assunção Júnior, que foi ele que teve, obviamente, a iniciativa de transformar os campos num balneário. Então ele foi um indivíduo que foi sempre preocupado com o ambiente. Tanto é que aonde ele ia abrindo as ruas e haviam figueiras e coqueiros, ele contratou um agrônomo, o Dr. Bender, e ele retirava aquilo com todo cuidado, com a técnica que o Dr. Bender conhecia bem, e replantou-os na orla da praia. Por isso é que hoje nós temos aquelas figueiras e aqueles coqueiros por causa deste trabalho que ele diz. E as figueiras grandes, por favor, não mexam nelas, deixem, que é muito mais fácil desviar da figueira do que ter que plantá-las para produzir sombra. Elas já estão aí. Então por isso é que ainda hoje a gente encontra no meio das ruas do Laranjal as figueiras enormes, né? As que já estavam adultas, ele mandou que deixassem ali. E as pequenas ele foi transplantando para a orla da praia. Eu acho que isso é uma coisa que a gente só consegue imaginar. Isso, o Laranjal fez 50 anos, né? 50 anos. 50 anos. A nossa Praia do Laranjal já tem 50 anos, né? Então, ele foi inaugurado em 1952, né? Então, em 2002 fez 50 anos, né? E essa história também nos remete às áreas que ele determinou, essa mata que vocês viram ali, aquela mata nativa, que não se mexesse naquilo ali, porque haviam muitas orquídeas e muitas bromélias. Infelizmente, as pessoas depredam muito, retiram muito as bromélias, né, roubam muito. Infelizmente não tem a consciência que ele teve há 50 e tantos anos atrás, né? E ele foi um indivíduo que foi professor da Faculdade de Direito, ele foi um empresário rural, era um advogado assim, bastante conceituado, foi um político, foi vereador, presidente da Câmara, depois foi deputado estadual, né? E era uma pessoa muito querida, pena que morreu tão cedo, né? Morreu com 56 anos, mas ele deixou tanta coisa, né? Eu digo que foi uma vida tão plena assim, de realizações, que eu tenho certeza que ele, da onde ele estiver, ele vai saber que o trabalho que ele deixou está sendo reconhecido e apreciado não só pelos descendentes, mas também pelos amigos, pelos parentes. Eu acho que todas as pessoas, a cidade de Pelotas, eu acho que deve muito isso a ele, em parte já foi reconhecida com o nome da avenida principal do Laranjal. Mas são exemplos como esse, né, que dignificam a nossa terra, né? Por isso é que a gente tem que ter orgulho das pessoas que nos antecederam, pelo legado que elas deixaram, né? São exemplos que a gente leva e que procura passar, não só para os filhos, mas procura passar para os jovens, para os estudantes que vêm aqui nos visitar, né?
a gente sempre fala desse aspecto que eu acho que é muito importante. Hoje, mais do que nunca, é importante que a gente valorize a sua terra, valorize a sua gente. Eu acho que quando nós valorizamos a gente da nossa terra, nós estamos colocando as pessoas no lugar que elas merecem. Tá ok, pessoal. Eu acho que eu não preciso falar mais nada, né? Ali ao lado, aliás, ao lado do Gilberto em todas as entrevistas é assim. Fica um pouquinho só, mas não precisa eu falar muito. Ele fala, dá todo o recado. Eu vou chamar os blocos. Bem, pessoal, voltamos ao terceiro bloco rapidinho para seguir com muita informação e muita cultura para você. Então, o Gilberto vai começar nos falando sobre essas araucárias que estão aqui atrás de mim. Essas araucárias contam uma história linda, né? Elas contam e são testemunho de uma história que aconteceu há mais de 200 anos, porque elas foram plantadas aqui há mais de 200 anos. E elas foram plantadas aqui para sinalizar o porto, o único porto que havia aqui na laguna. Tinha Rio Grande e depois tinha esse portinho aqui na Laguna dos Patos, onde era feito o escoamento da produção de grãos, corama e tudo mais que se relacionasse à produção local. E essas araucárias aí, né, que é também conhecido por pinheiro brasileiro, eles foram plantados porque era a única espécie totalmente diferente de tudo que havia aqui. Né? Então foi escolhido este lugar, né, que é o lugar mais alto que tem aqui. Mesmo assim, você vê que um pinheiro com essa idade, ele não é grosso como aqueles pinheiros lá da serra. Por quê? Porque ele não é desse lugar. Ele só vegeta bem acima de 500 metros. Nós aqui estamos a 12 metros, 13 metros acima do nível do mar. Mas como ele é bem diferente de tudo que existia aqui, ele foi utilizado como sinalizador do porto. Outras árvores aqui também são bem antigas, não são tanto quanto essas, mas são antigas. Qual a média da idade de certas árvores que estão aqui? Olha, elas foram plantadas pela dona Mimosa Assunção, que plantou quando era mocinha. Então, pelos cálculos que a gente faz, aquelas árvores à frente da casa devem ter em torno de 120, 125 anos, por aí mais ou menos. E vocês ensinam a todos preservarem, né? As gerações indo, as que virão, todos vão ser ensinados a preservar, né? Afinal, há quanto tempo já estão preservando? Como tu mesmo colocasses, que essa casa nunca esteve vazia, né, Gilberto? Essa casa sempre esteve habitada, sempre teve alguém morando nela, e claro que às vezes por períodos maiores, por períodos menores, ou mudanças até de uma situação para outra, mas uma característica é muito importante. Aqui nesta casa, sempre acontecimentos muito bons, sempre coisas alegres, sempre não se tem, na história da casa, não se tem nenhuma notícia, a não ser a do primeiro dono, né? Todas as outras notícias que se tem são de acontecimentos bons, de coisas boas que têm ocorrido aqui. E esses acontecimentos, vocês se encarregam de passar para as gerações que estão vindo, e como é que é o interesse deles? Olha, os nossos filhos são os mais interessados, né? E agora já está vindo aí a outra geração, porque a Rita já está esperando gêmeas, então nós esperamos que elas tenham o mesmo carinho que os três têm, né? Tanto a Ana Rita como a Ana Carolina e o Antônio Augusto, eles têm um carinho muito grande pela casa, conhecem a história, leem e já certamente vão passar para os filhos dele isso que a gente passou para eles. E tu havias comentado que, lógico, as histórias todas elas são muito bonitas, né? Referentes à família, são lindas. Mas essa casa, todas as batalhas ela foi acompanhando, né? Pelo tempo, né? Vê que ela é uma casa de 1758, 1760. De lá para cá, ela acompanhou a Guerra Cisplatina, a Revolução Farroupilha, depois a Guerra dos Farrapos. A gente fala isso e as pessoas ficam meio confusas. É que a Revolução Farroupilha, ela durou um ano, né? E a Guerra dos Farrapos foi deste ano até o final, né? Quando um estado brigou contra o outro. E depois a Guerra do Paraguai, enfim, tudo isso, todos esses acontecimentos, né? Então tá. Bem, pessoal, eu sei que ficou muitas interrogações no ar, lógico, interrogações em termos de cultura,
não é? Então você que está aí sentado, que tem um filho, que tem uma filha, um sobrinho, uma sobrinha, é professor, é diretor de uma escola, o que você está esperando, pessoal? Não precise ir tão longe buscar as coisas e às vezes aquilo que tem nos livros tem aqui para você ver. E muitas vezes tem coisas aqui na nossa cidade que não estão nos livros, infelizmente. Tá uma oportunidade para você. O Gilberto colocou, falou, contou muita história, mas a televisão, ela acontece muito rápido. Então é quase impossível colocar, porque aqui dentro tem muita coisa para saber, pessoal. Tem muita coisa que nos enriquece. Então não perde tempo, não, indo a lugares que não vão enriquecer você, que não vão dar conhecimento, não vão dar nada, não vão contar a tradição. Não perde tempo. Vem para cá. Junta uma turma, um grupo, né, Gilberto? Tem que fazer o agendamento, né? É sempre um agendamento prévio, né? Que a gente coloca assim como um número mínimo de 10 pessoas, né, para agendar, para fazer a visitação, que a gente faz uma visita orientada, né. Certo, o seu colégio não tem 10, 20, 30 pessoas? Com certeza tem, pessoal. Vem aqui, vem fazer eles felizes. Eu peço para você que fique no próximo encontro marcado, porque a gente vai seguir aqui dentro. Bem, eu vou pedir ao Gilberto que faça uma referência, né, um resumo sobre tudo aquilo que se viu hoje, que a gente vai seguir vendo na próxima semana. Então ele vai eleger duas ou uma estrofe, desculpe, fica a critério dele, sobre a poesia Mateando no Céu. Gilberto, qual que tu elegerias? Eu gostaria que tu recitasse para nós, aliás, é um dom teu, né? Eu vou aproveitar desse dom. Eu diria: firma o olhar no horizonte e te transporta ao passado. Sentindo todo o legado daqueles tempos de glória, acordarás a história de um casarão centenário, com figueiras sentinelas, pássaros e árvores belas abençoando o cenário. E assim, quando retornares para o labor do dia a dia, leva os tons da poesia que os pássaros te ofertarão. Leva a satisfação deste viver campesino, para em tua vida e afazeres, Nossa Senhora dos Prazeres te abençoar e te dar tino. Olha só, pessoal, não podia fazer um encerramento melhor que esse, né? Fica difícil dizer mais alguma coisa. Agora fica sob o seu olhar. O que você poderia vislumbrar ao chegar aqui, nesse local onde nós estamos? Muito obrigada, pessoal. Até a semana que vem, no próximo encontro marcado, de novo, com Gilberto Alves, nesse cantinho, nesse paraíso da cidade de Pelotas.